Seja bem-vindo a essa aula de PNL, uma aula prática, e ela tem três grandes objetivos. Primeiro, ajudar você a entender por que você está travado, bloqueado, tem medo e não consegue avançar na sua vida. Entender a sua programação de infância, a sua programação mental, o porquê que você foi condicionado dessa forma e, principalmente, revelar para você um passo a passo simplificado para que você possa, aplicando todos os dias, mudar completamente a sua forma de entender a vida, de ter resultados, de melhorar o seu relacionamento, a sua vida financeira, a sua vida profissional e tudo mais. Então, se você quer realmente passar por esse processo dentro dessa aula, fica até o final, vai até o final, anote as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas reflexões, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você no decorrer desta viagem que a gente começa agora, mas que só vai terminar quando no final do vídeo você tiver um mapa completo de como entender a sua vida. A primeira coisa que eu quero que você observe é: você já parou para perceber que tem gente que tem menos estudo que você, menos preparo que você, menos habilidade que você, mas está construindo coisas na vida, está tendo sucesso na vida, está tendo resultados na vida, que você esforça, você se esforça, você coloca conhecimento, você coloca horas de trabalho, energia, mas parece que para você nada dá certo. Parece que existe uma trava. Ou até você nota que você tem um potencial gigante, um potencial grande. Você sabe que você consegue, mas existe um medo, um algo como se te travasse, como se te bloqueasse, como se você, quando quisesse fazer esse movimento, algo te segura e é físico, você sente no corpo. Então você percebe que muitas das vezes você tem tudo para ser uma pessoa melhor, para dar resultado, para dar certo na vida, para ter dinheiro, para ter uma carreira melhor, para ter um relacionamento melhor, mas você simplesmente faz uma força, faz um movimento, mas parece que você não sai do lugar. Ou quando você sai do lugar, você volta muito mais rápido para o lugar anterior. Parece que acontece algo na sua vida, ou quebra um carro, ou alguém fica doente, ou você simplesmente faz uma dívida que não precisava e não entende, caramba, por que que eu estou fazendo isso? Tudo isso tem a ver com a sua programação mental. E é isso que eu vou te revelar nos próximos minutos. Por que que a sua programação mental funciona como se fosse um ar-condicionado? Você tem um termômetro de permissão, você tem um termômetro, um termostato de dinheiro na sua vida, você tem um termômetro para os seus relacionamentos, você tem algo que diz assim: olha, aqui é o limite, e se você ultrapassar, eu vou forçar você a ficar aonde você está. Mas enquanto você não entende por que é que isso funciona desse jeito, enquanto você não entende como está a temperatura do seu termostato financeiro, de vida, de permissão, de reconhecimento, de merecimento, você continua errando. Você continua batendo cabeça. Você continua fazendo as mesmas coisas de um jeito diferente, mas seguindo a mesma programação mental. Eu tenho certeza que você quer ter mais sucesso, mais saúde, mais dinheiro. Você tem certeza que, como muitos mentorados meus falam, depois que eu comecei a usar as ferramentas que você ensina, Roberto, eu consegui me tornar mais disciplinado para fazer academia. Eu consegui me tornar mais disciplinado com o dinheiro. Eu consegui me tornar mais disciplinado em colocar limites que as pessoas avançavam antigamente. Eu consegui dizer não e não me senti mal porque eu simplesmente disse não, desse jeito não, você está me desrespeitando. Quando você começa a entender que você tem esse poder, você tem essa capacidade, então os resultados começam a mudar. A primeira coisa que eu quero que você faça nessa aula, e é uma aula importantíssima para você, para que você estude, faça com calma, é que você pare nesse momento, nesse instante, um segundo, feche os olhos um minutinho e imagine que você tem o suco de limão na sua boca. Que imagine que você tem suco de limão e você está espremendo um pouco mais e de repente chupando um limão. E se você fechou os olhos, fez exercício, você abriu os olhos agora, ou mesmo até que você não tenha feito o exercício de fechar os olhos, mas você tem imaginado espremendo o suco de limão na sua boca nesse instante, você com certeza experimentou salivar. De alguma forma a sua boca encheu de água. E você sentiu alguma coisa no seu corpo. Às vezes as pessoas sentem arrepio, às vezes as pessoas sentem um tremor, mas não existiu e não existe limão nesse momento. Existiu apenas uma imagem. E é esse o primeiro movimento que eu quero que você aprenda. O seu pensamento, no que você foca, no que você coloca na sua mente, ele cria
um mecanismo de mandar para o seu cérebro uma informação e dizer: transfere para o corpo. Porque o corpo é como se fosse o GPS. É como se o corpo dissesse: ok, recebi a informação. Então, quando você pensa, você dispara um neurotransmissor, dispara uma substância química que vai para o seu corpo e transforma o seu corpo numa sensação física. E você sente. Troque limão por medo, culpa, vergonha, bloqueio, trava. Quando automaticamente você pensa no limão, você saliva e o seu corpo devolve para o seu cérebro dizendo: ok, mensagem recebida, continue mandando o mesmo pensamento, nós compreendemos. Todas as vezes que você tem medo, trava, bloqueio, simplesmente você está usando uma programação antiga, que está tão antiga aí, há tanto tempo aí, que você já nem lembra mais o momento em que ela foi construída, o momento em que ela foi colocada na sua mente, o momento em que ela foi adicionada no seu conjunto de pensamentos. E esse pensamento intrusivo está tão escondidinho que ele simplesmente já reage, já funciona do mesmo jeito, da mesma forma todos os dias. Então você não consegue modificar aspectos da sua vida porque não tem a ver com pensar positivo, não tem a ver com planejar, tem tudo a ver com olhar aonde o programa foi construído, aonde essa programação velha, antiga, travada, está mandando os sinais errados para você sentir a coisa errada. E aí você começa a escolher as mesmas pessoas com caras diferentes, os mesmos trabalhos, com chefes diferentes, a mesma vida financeira, na mesma casa, no mesmo lugar, se sentindo simplesmente travado. Se você está se conectando com isso, você está percebendo que existe lá atrás um programa, uma programa-ação. Programa-ação. Ou seja, programe para agir, antiga. E essa programa-ação é que faz você sentir no corpo, e talvez você já nem perceba mais, as suas travas, os seus medos e tudo mais. Agora, feche os olhos um minutinho. Faz um outro exercício comigo. Imagina que você vai pegar o limão agora. Você ainda não colocou na boca. Você vai pegar o limão, vai colocar ele na boca. Você vai espremer o suco. Mas um pouquinho antes de você fazer isso, você colocou muita, muita, muita chirimoia em cima desse limão para mudar o gosto. Bastante, bastante, bastante chirimoia para mudar o gosto. E com certeza agora, se você abrir os olhos, você vai me dizer: caramba, mas que diabos é chirimoia? Do que é que você está falando? E nesse momento, o seu cérebro criou um pensamento, mandou para o seu corpo, mas o seu corpo disse: eu não conheço isso. Eu não sei o que é chirimoia, eu não consigo gerar substâncias. O seu cérebro entrou em bug, o seu sistema biológico entrou em bug, o seu corpo entrou em bug. Eu não sei, eu não sei, eu não sei lidar com isso, eu não sei, é algo novo. Troque chirimoia por sucesso, dinheiro, relacionamentos bons, saudáveis. Troque isso por um corpo disciplinado, inteiro, incrível, emocionalmente estável. A informação não acontece na sua vida porque você ainda não plantou isso dentro de você. Você não tem a percepção disso. Você não consegue entender por que é que isso não funciona. Porque o seu cérebro não concebeu, não criou. Então você não está só travado porque a sua programação é antiga e está rodando há muito tempo por tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu na sua infância com seus pais, seus parentes, as pessoas que conviviam com você. Tudo que você viu, ouviu e sentiu lá gerou um significado, gerou uma programa-ação. Faça desse jeito, faça dessa forma, comporte-se assim, diga sim para isso, diga não para aquilo, siga isso, não siga isso, tenha medo disso, tenha bloqueio disso, tenha trava disso. Enquanto você não perceber que esses bloqueios foram implantados para você, mas principalmente criar o que você quer, a chirimoia, o novo movimento e experimentar sensorialmente o sucesso que você quer, o relacionamento que você quer, a vida que você quer, vendo, ouvindo, sentindo diferente. Você vai continuar no mesmo lugar, da mesma forma. E eu sei que está fazendo sentido para você. Você começa agora a dizer: caramba, faz todo sentido. Várias coisas que aconteceram comigo, que eu não tenho controle sobre o que aconteceu, criaram em mim um programa.
uma programa-ação para que eu reaja ao mundo, para que eu conviva no mundo dessa forma, para que simplesmente eu siga um roteiro. Mas eu não consigo mudar o roteiro porque eu não sei o mapa para onde eu vou. Eu não sei para onde eu devo ir, o qual caminho eu devo chegar. Eu simplesmente fico andando em círculos, conhecendo apenas o mesmo lugar, as mesmas ruas da minha cidade mental, porque eu nunca percebi que tinha um espaço depois daquela ponte, depois daquele rio, depois daquele lugar. E como eu não sei o que tem lá, eu não consigo sair daqui. Agora que você está fazendo essa conta, eu quero te apresentar os principais vilões que fazem com que você se mantenha preso aonde você está e você não consiga mudar de vida. O primeiro deles eu já te apresentei, a sua programação mental antiga. A sua fita, você lembra aquelas fitas que tinha lá nos anos 80? Talvez grande maioria das pessoas não sabe mais, não lembra mais. Uma fita que você gravava uma música, que a gente colocava, quando era muito antigo, ia tocar uma música, a gente queria uma música do rádio, não era como hoje, que tem Spotify, que tem os canais de música. A gente pegava a fita cassete, colocava no toca-disco, no toca-disco não, no toca-fitas, fechava, e quando ia tocar a música, a gente colocava para gravar. A sua mente tem uma gravação, programa ação, e essa gravação ela fica se repetindo como se fosse uma música o tempo inteiro. E para você mudar esse roteiro, para você mudar essa estrutura, para você simplesmente estruturar, você vai precisar de um passo a passo que eu vou te mostrar depois, como que você reprograma a mente, reprograma a ação, agindo diferente, mudando o seu processo mental, condicionando sua mente e seu corpo, seus sentidos a perceber de forma diferente. O segundo vilão é o seu conjunto de crenças. E esse conjunto de crenças é importantíssimo que você entenda porque ele faz parte da programação. Ele faz parte do que você construiu dentro de você. Ele faz parte, ele está ali. O conjunto de crenças vai determinar onde está o seu bloqueio. O conjunto de crenças é o vilão que mostra aonde está o seu programa errado. Qual é a música que está tocando lá, que faz com que você não avance. Você pode ter um programa, uma crença limitantes de não conseguir conceber o futuro melhor, que a gente chama de crença de impossibilidade. É impossível para mim, porque ninguém na minha família teve isso, porque ninguém na história que eu conheço conseguiu isso, porque da onde eu venho isso não é possível, porque na minha família, na minha história, na minha região, da onde eu estou. Esse conjunto de crenças, normalmente de impossibilidade, está estruturado tão forte dentro de você que você fica muitas vezes pensando: caramba, e agora? Como é que eu faço para resolver isso? Você não consegue visualizar o efeito final. Você sabe que quer um carro diferente, mas você não consegue visualizar ele. Não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue sentir. E tem uma fórmula para arrumar essa parte, vamos dizer assim, reprogramar esse sistema. Você pode ter um segundo movimento que é relacionado a crenças de capacidade. Você até sabe o que você quer, você até entende o que está lá, mas você não se sente capaz. Então você compra mais um curso, mais uma formação, mais um mestrado, mais uma pós-graduação, mais isso e mais aquilo, mas você nunca se sente completamente pronto. Porque provavelmente, quando você era criança, te cobraram demais que você não podia errar, que você sempre tinha que tirar notas boas. Sua mãe dizia, ou seu pai dizia, que você sempre tinha que fazer tudo, e ai de você se você tirasse uma nota vermelha. E esse sistema de cobrança, de bater, 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 fizeram com que você tivesse medo do novo, medo do melhor, medo daquilo que vai te tirar da inércia. Então você diz, caramba, é melhor eu ficar aqui onde eu já conheço, que eu sei, do que eu ir para lá e errar e fracassar. Mas aí que tá a grande sacada. A gente aprende muito mais quando a gente erra, porque a gente entende que daquele jeito não funcionou, do que quando a gente fica preso, tentando simplesmente agradar as pessoas. Se você se identificou com isso, comece a perceber quem você queria agradar na infância, a quem você não queria dar trabalho, a quem você não queria simplesmente desagradar. E as crenças relacionadas à incapacidade normalmente reduzem o seu poder pessoal, reduzem o seu poder de autoestima, e você se sente sempre despreparado para o mundo. O terceiro movimento das crenças está relacionado ao talvez um dos piores movimentos, a falta de permissão. A crença de não permitir ser o sucesso, ter o sucesso, conquistar o que você quer.
Porque normalmente, se você for essa pessoa e você conseguir isso, você vai ficar muito diferente da sua família, muito diferente de alguém que você ama, muito diferente de alguém que na sua vida foi muito importante. Imagina que seu pai fracassou uma vida inteira, sempre teve negócios que não teve sucesso e de repente agora você vai ser milionário. Caramba, eu vou ficar diferente do meu pai, eu vou desonrar o meu pai. E inconscientemente você não se permite, você sabota o seu sucesso. Ou a sua família, os relacionamentos são sempre bagunçados, as pessoas têm vários problemas, e você diz: caramba, quem sou eu para ter um casamento feliz? Ou até você nota que alguém que você amou, uma tia, um tio, a sua mamãe, o seu papai, a sua vovô, sua vovó, lá atrás teve um casamento abusivo, e você se dizia inconscientemente: caramba, eu amo tanto essa pessoa que no meu casamento, inconscientemente, eu não vou me dar permissão para ser melhor do que essa pessoa. Então você tem esses três vilões que fazem com que você, essas três crenças que não avancem. Primeiro vilão, reprogramação mental da sua infância, a programação mental que foi construída para você. Segundo vilão, as crenças limitantes. Terceiro e último vilão, o cérebro tem tendência a economizar energia. O cérebro tem uma tendência de querer ficar onde está. O cérebro, ele não quer gastar energia tentando sair de um lugar onde ele já conhece, e por mais que seja pequenininho, por mais que esteja limitante, ele já conhece os meandros, já conhece os caminhos, ele já conhece os becos. E aí você diz: eu quero ser milionário, eu quero melhorar de vida, eu quero encontrar um sucesso no casamento, na vida feliz. E aí você diz: caramba, eu não vou fazer isso. Porque existe um ganho secundário de você estar onde você está. E aqui eu vou talvez te dizer algo que você não vai gostar. Talvez você vai dizer assim: caramba, ele tá batendo forte. Você não mudou ainda porque não doeu o suficiente. E a maioria dos meus alunos, quando passam pelos programas de desenvolvimento que a gente trabalha reprogramação mental em 30 dias, eu digo: você só vai mudar. E não é nos 30 dias, você só vai mudar quando você entender que dói muito mais ficar onde você está do que ir para esse lugar novo, que tem várias experiências incríveis. E algumas experiências não vão ser tão agradáveis como a primeira vez que você comeu um prato que você não conhecia, porque é diferente, mas depois você acostuma. Como a primeira vez que eu comi comida japonesa, eu achei meio estranho. Hoje é incrível. Mas você perceber que a mudança acontece dessa forma, onde você experiencia a vida, experimenta a vida, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que agora você está se perguntando: mas como é que eu mudo tudo isso? E a grande maioria dos meus alunos, em uma aula, duas aulas, três aulas, eles começam a ter tantos insights e ter tanta modificação, como uma aluna minha ontem, que na segunda mentoria que foi ontem, do dia da gravação desse conteúdo, ela disse: Roberto, na minha primeira sessão eu entendi tanta coisa que estava errada, que eu já comprei meu apartamento, eu já resolvi a questão financeira com relação ao meu marido em 15 dias. Ou seja, quando você desbloqueia aquele ponto correto, quando você entende, quando você reconhece, entende, você muda. Você só não consegue mudar aquilo que você não reconhece, aquilo que para você ainda é abstrato, aquilo que para você ainda não está fazendo sentido, aquilo que para você, que quando você olha, você diz: cara, mas isso quer dizer o quê? Então, se você realmente agora se sentiu à vontade de dizer: eu já entendi que eu sou objeto de algo inconsciente. O meu pensamento cria um estímulo biológico que faz sentido no corpo e o corpo devolve para o meu cérebro e faz eu repetir o processo. Quantas vezes eu continuar sem interromper? Enquanto eu não interrompo, ele vai continuar repetindo a mesma história, o mesmo filme. E você já entendeu que os três vilões da sua vida são a reprogramação da sua mente, que precisa ser feito, a programação antiga que precisa ser reprogramado, as crenças limitantes que você tem e principalmente a sua zona de conforto, que é nada mais do que um ganho mecânico. O seu cérebro não quer gastar energia com algo que é diferente, então você tem que preparar ele para isso. E é aqui que eu entro para você. Aqui eu posso te ajudar dentro de um programa que vai fazer com que você dispare os circuitos corretos, que você programe a sua mente da forma certa, que você economize energia para o seu cérebro ter vontade de fazer o processo, para que você identifique cada parte do seu processo de bloqueios, travas e medos no tempo certo, da forma certa, mas que isso também seja rápido.
Você não vai precisar de horas e horas e horas do seu dia, ou de meditações de 1 hora, 2 horas, ou de escrever um monte de coisas. Não, você vai precisar apenas de 15 minutos do seu tempo. 15 minutos do seu tempo diariamente, onde você se coloca à disposição de você mesmo, usando ferramentas de alta potência, ferramentas de alta tecnologia para fazer a mudança que você tanto quer. Eu construí esse programa depois de ter estudado durante muito tempo, mais de 10 anos, várias e várias pessoas, e estudando mais de 10 anos, várias e várias pessoas, olhando o padrão e percebendo através da neurociência, através da reprogramação mental com a PNL, da auto-hipnose, do panorama neurosocial e de tantas outras ferramentas como a psicanálise, a psicologia positiva, que a nossa mente ela obedece um circuito simples: pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Se eu mudo a frequência do meu pensamento, mudando o meu sentimento, eu mudo a minha ação. E se eu mudo a minha ação, eu mudo o meu resultado. Então, se você quer mudar o seu resultado, você precisa passar pelo programa que a gente chama de Personal Mind, eu sendo o seu personal trainer mental, eu sendo a pessoa que vai criar o programa para você seguir todo um passo a passo durante 15 minutos todos os dias durante 30 dias, aonde você entende o que você precisa mudar no pensamento, para que você mude o seu sentimento, para que você entre em ação e mude o seu resultado. Por isso, nessa programação, nesse programa, 15 minutos diários é muito mais importante do que 1 hora por semana, 2 horas por semana. Porque todos os dias eu fazendo o trabalho pequenininho de formiguinha, de bater, 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 eu vou criando pequenos insights, virando pequenas chaves, eu vou construindo dentro da mente aquilo que vai ter a base sólida para você fazer a mudança que você tanto quer. Mas a mudança que você tanto quer está sempre em um movimento básico e simples de todas as pessoas. Você precisa tomar uma decisão de dizer: eu quero isso para minha vida. Eu quero dedicar 15 minutos todos os dias para fazer uma mudança incrível. E eu posso repetir esse processo a cada 30 dias. Porque é um programa de 30 dias. Então eu posso pegar os meus 30 dias, aplicar o conceito, anotar. E depois eu já não sou mais a pessoa ao final de 30 dias. Eu já sou outra pessoa. E quando eu passar de novo pelo programa, pelo Personal Mind, depois de 30 dias, eu vou estar no nível avançado. Eu vou estar no nível maior. Eu vou estar no nível mais amplo. Então, quando você clicar no botão aqui embaixo e adquirir a programação de 30 dias, o seu programa de desenvolvimento mental, de musculatura emocional de 30 dias, o Personal Mind, você vai adquirir não só 30 dias de conhecimento, não só 30 dias de mudança, mas você vai adquirir uma ferramenta para você usar para o resto da sua vida, quando você quiser. Acessar, colocar em prática e se movimentar. Para isso, eu preciso que você realmente tome uma decisão. E a única decisão que você tem agora é mudar de vida. A única decisão que você tem agora é dizer: chega, basta, deu. A única decisão que eu quero que você tenha agora é dizer: para mim já chega. Eu quero realmente fazer uma mudança, entendendo o que acontece comigo, reconhecendo os padrões e modificando isso de forma cirúrgica, um pouquinho de cada vez, dentro do meu tempo, dentro da minha história, dentro do meu conforto de casa, para fazer a mudança que é tão importante na minha vida. Se você sentiu que realmente você quer isso e você está realmente comprometido com você para fazer essa mudança, clica no link abaixo, clica agora, faz a sua compra, acessa a programação imediatamente de qualquer lugar, do seu telefone, do seu celular ou do seu computador, de qualquer lugar, para que você aplique esses conteúdos na sua vida e faça a mudança que você tanto quer hoje. Afinal, a vida que você tanto quer está a um clique de distância. Nos vemos no próximo capítulo, nos vemos lá no outro lado, no Personal Mind, um programa completo para você mudar de vida hoje, nesse instante. Te vejo no próximo nível.